Olá, turma. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos realizar a correção do nosso último quiz, referente à etapa de instalações hidrossanitárias, tá? A norma BNT-NBR 5626, Sistema Predial de Água Fria e Água Quente, versão atualizada de 2020, é a que nós vamos utilizar para basear as nossas resoluções. Exibir a nossa tela. Então, vamos lá. A primeira questão é a seguinte: leia as assertivas a seguir. Em condições dinâmicas, a pressão da água não deve ser inferior a 10 kPa. Bem, pessoal, essa alternativa aqui é falsa, porque na norma a gente tem que uma exceção para bacia sanitária com caixa de descarga. A pressão pode ser menor do que esse valor de 10 kPa, né? Até um valor mínimo de 5 kPa. Tá? Então, essa assertiva é falsa por conta dessa exceção. Próxima assertiva: em qualquer trecho da tubulação, a velocidade da água não deve atingir valores superiores a 3 metros por segundo. Vou aqui como aceleração, cortando aqui o quadrado. Então, pessoal, o item 6.8 da NBR 5626 fala claramente isso, tá? Não pode atingir velocidades superiores a 3 metros por segundo, qualquer trecho da tubulação. Então, essa assertiva é verdadeira. Assertiva 3. Registro de fechamento é destinado a controlar a vazão de água utilizada? Não, pessoal. Não é destinado a controlar a vazão de água utilizada. Na verdade, é para fechar, né? O próprio nome diz, fechar automaticamente a água quando o prédio for utilizado, tá? Não é destinado ao controle de vazão. Fechar automaticamente a água quando o prédio for utilizado. Tá? É bem simples também. Então, assertiva falsa. As colunas de distribuição em um sistema indireto de alimentação predial derivam do barrilete. Essa questão é verdadeira, pessoal, bem tranquilo, né? As colunas de distribuição, também conhecidas como nome de barrilete, têm a função de distribuir a água do reservatório superior até os pontos de saída. Bem tranquilo. Sistema indireto é porque a gente tem, né? Não é só abastecimento direto da rua, a gente tem um reservatório. Bem tranquilo, verdade. O equipamento instalado na extremidade a montante do alimentador predial pode ser denominado por torneira de boia? Pessoal, essa alternativa aqui é falsa, porque aqui inverteu, né? É a extremidade ajusante do alimentador predial pode ser denominado torneira de boia, tá? Por conta dessa substituição aqui. Então, analisando as assertivas referentes aos sistemas prediais de água fria, devemos concluir que somente estão corretas as alternativas 2 e 4, certo? As assertivas 2 e 4. Letra B. Bem tranquilo. Questão 6. Vou até trocar a cor da caneta aqui, vou colocar azul. As instalações prediais de água fria devem garantir o bom funcionamento das peças de utilização e aparelhos sanitários. No caso de um chuveiro, em condições dinâmicas, com escoamento, a pressão
e a vazão não devem ser inferiores a 10 kilopascal, que a gente já viu, né? A gente tem exceções, claro, mas em geral 10. Então já vamos cortar as alternativas aqui. Aqui está falando no caso específico de chuveiro, né? Como lá na norma a gente tem que, em geral, o mínimo é 10 kilopascal, então a gente já tira também a alternativa A, tá? Que seria bacia sanitária com caixa acoplada, que a gente já viu na outra questão, com caixa acoplada. Sempre atentar o que está pedindo no enunciado. E agora basta a gente verificar a vazão. E segundo a norma, a NBR 56, eu coloquei na outra, 5626, tá? Recomenda 0,2 litros por segundo. A alternativa D é a correta. Tá? Essas são as recomendações da norma. Nas instalações prediais de água fria, o pleno funcionamento dos aparelhos sanitários está atrelado ao adequado dimensionamento das tubulações. Com esse propósito, a NBR 5626 sugere uma rotina para dimensionamento das tubulações, empregando uma planilha de cálculos. Devem ser contemplados por essa ferramenta alguns dos conceitos, definições, dados, operações e ou considerações, tais como: as tubulações devem ser dimensionadas de modo que a velocidade da água em qualquer trecho da tubulação não atinja valores superiores a 5 metros por segundo. Pessoal, essa alternativa está falsa, porque não deve atingir velocidades superiores a 3 metros por segundo, tá? Então, a gente já descarta essa alternativa. A diferença de cota, desce menos ou sobe mais em metros, refere-se ao valor da distância vertical entre a cota de entrada e a cota de saída do trecho considerado. Igual quando a gente via vasos comunicantes lá nas disciplinas de fenômeno de transporte, mecânica dos fluidos, né? Sendo positiva se a diferença ocorrer no sentido de subida e negativa se ocorrer no sentido de descida. Pessoal, essa questão aqui, ela tá falsa porque foi invertido aqui, ó. No caso, ela deveria ser no sentido da descida positiva e negativa se ocorrer no sentido da subida. Tá? Então, foi isso que ficou invertido aqui. Portanto, essa alternativa é falsa. Letra C. A pressão disponível residual no ponto de utilização é obtida subtraindo-se da pressão inicial os valores de perda de carga determinados para os tubos, desprezando-se as conexões, registros e outras singularidades. Pessoal, essa alternativa aqui também é falsa, tá? Segundo a norma 5626, a pressão disponível residual é aquela considerada, né, na saída do trecho em análise, depois de descontar as perdas de carga verificadas no mesmo trecho. Tá? Não pode se desprezar, então, as conexões, registros e outras singularidades. A gente tem que contemplar, sim, as perdas de carga no trecho, né? Vou colocar aqui. Vou colocar aqui embaixo. Pressão disponível residual é aquela disponível na saída do trecho considerado.
Tá? Letra D. A pressão residual sendo negativa ou menor que a pressão requerida para o ponto analisado, ou ainda sendo determinados tubos de diâmetros impraticáveis, os diâmetros dos tubos dos trechos antecedentes devem ser majorados e a rotina de cálculo repetida. Essa é a questão correta, tá? Então, para um ponto avaliado, a pressão residual sendo menor do que a pressão solicitada, os diâmetros devem ser, sim, majorados, tá? E com isso a gente repete a memória de cálculo. Então, a questão está correta. Vamos para a próxima. De acordo com a norma, as tubulações devem ser submetidas a ensaio para verificação da estanqueidade durante o processo de sua montagem, quando elas ainda estão totalmente expostas e, portanto, sujeitas à inspeção visual e a eventuais reparos. O ensaio de estanqueidade deve ser realizado de modo a submeter as tubulações a uma pressão hidráulica superior àquela que se verificará durante o uso. O valor da pressão de ensaio em cada seção da tubulação deve ser, no mínimo... Pessoal, essa questão aqui ela tem a ver com o item 7.3.1.1 da NBR 5626, tá? Que menciona que a pressão de ensaio em cada seção deve ser de, no mínimo, 1,5 vezes, tá? O valor da pressão prevista em projeto. Deixa eu abrir a norma aqui para vocês verem. Eu vou pesquisar direto o item, fica mais rápido. Então, essa é a norma que a gente está usando, sistemas prediais de água fria e água quente, projeto, execução, operação e manutenção, de 2020, tá? A atualização dela. Ponto 1. Ponto 1. Ensaio de estanqueidade das tubulações. Tá? 1,5 vezes a mais pressão de trabalho. Vamos voltar lá para as nossas alternativas aqui. Tá? Então, essa aí é bem específica mesmo, normativa. Questão 9. A NBR 5626 trata da manutenção de reservatórios domiciliares. A esse respeito, é fundamental que a limpeza e a desinfecção do reservatório de água potável sejam feitas. Pessoal, a norma antiga, tá? Que eu acho que era o item 7.3.1, o tempo mínimo para inspeção era de 1 vez por ano. Só que agora com a alteração, vou mostrar aqui para vocês, página acho que 47, no finalzinho, do item 8 da norma, parte de operação e uso e manutenção. Então, item 8 da norma, a gente tem aqui preservação da qualidade de água. Limpeza dos reservatórios seria uma limpeza semestral. Então, neste caso, são 2 vezes por ano, tá? A gente sabe que muitas das vezes isso não ocorre, né? Mas fica prejudicado, então, a qualidade da água está sendo utilizada aí para consumo. Tá? Então, semestral a limpeza, com a norma atualizada, tá? Na norma antiga estava previsto 1 vez por ano. Item 8 da norma. Aquela tabela que a gente viu juntos. Vamos continuar aqui, questão 10. A norma 5626 estabelece exigências e recomendações relativas ao projeto, execução e manutenção da instalação predial de água fria. Assinale a alternativa incorreta com relação às recomendações desta norma. No caso de residência de pequeno tamanho, recomenda-se que a reserva mínima seja de 500 litros. Beleza, isso aqui está correto, pessoal. É claro que o dimensionamento de uma residência, a gente sabe que depende do número de pessoas, né, que ali habitam, entre outros critérios, né? Mas no caso de uma residência que fala de pequeno porte, né, pequeno tamanho,
é necessário a gente estabelecer um valor mínimo, e segundo norma é 500 litros sim. Tá? Que é a capacidade reservatória. As tubulações devem ser dimensionadas de modo que a velocidade da água em qualquer trecho da tubulação não atinja valores superiores a 3 metros por segundo. Isso aqui a gente já viu nas outras questões, está correto. Essa é a velocidade limite. Questão, assim, em condições dinâmicas, né, com escoamento, a pressão da água em qualquer ponto de utilização da rede predial de distribuição não deve ser inferior a, vamos colocar, 5 kPa. Tá? Valor mínimo mesmo, em qualquer ponto da rede predial de distribuição. Em condições dinâmicas, utilizar isso daqui é 5 kPa. Então, essa é a alternativa que está errada, que é o que pede a questão. Tá? Por isso que é bom ficar sempre atento ao que está perguntando, porque às vezes já marcaria direto a primeira questão, não veria as outras, né? Tem que ficar atento aí. É bom até marcar no enunciado quando está pedindo correto, incorreta, para não errar. Vamos lá, a questão D. Só terminar de ler aqui, mas a gente já teria respondido. O volume de água reservado para uso doméstico deve ser no mínimo necessário para 24 horas de consumo normal do edifício, sem considerar o volume de água para combate a incêndio. Tá? Um volume, assim, mínimo para consumo de 24 horas do edifício, ok. E a última, em condições estáticas, ou seja, tanto parada, né, a água na tubulação, a pressão da água em qualquer ponto de utilização da rede predial de distribuição não deve ser superior a 400 kPa. Ok, também essa questão. Então, vamos para a questão 11. O projeto e dimensionamento de instalações prediais de água fria devem atender a exigências e recomendações que respeitem os princípios do bom desempenho e garantia da potabilidade da água. Os critérios e recomendações estabelecidos na NBS 5626 e suas atualizações devem ser observados pelos projetistas, assim como pelos construtores, instaladores, fabricantes de componentes, concessionários e pelos próprios usuários. Em relação às vazões de projeto nos pontos de utilização em função do aparelho sanitário e da peça de utilização, assinale a opção correta. Então, pessoal, isso daqui também, né? A gente olha a tabela 1 da norma 5626 e basta a gente procurar aqui os aparelhos e a vazão para ver qual que é o que se adequa aqui nesse caso. Então, os pesos relativos nos pontos de utilização identificados em função do aparelho sanitário e da peça de utilização. O caso bebedouro, que é a primeira questão aí, o registro de pressão de 0,10 litros por segundo. Então, essa é a questão correta, mas a gente poderia procurar os outros aparelhos também. Bacia sanitária com válvula de descarga. A válvula de descarga já seria aqui 1,7, né? E na questão tá 0,17, tá? Errado, seria 1,7 litros por segundo. Lavatório com torneira ou misturador água fria. Também 0,15. Aqui tá 0,45. E chuveiro elétrico com registro de pressão 0,87. Chuveiro elétrico, registro de pressão seria 0,1, tá? 0,1 aqui. Então, o que está corretamente marcada a vazão do aparelho é a alternativa A. Então, vamos para a próxima. O sistema elevatório de água de um edifício foi previsto para recalcar 43,2 metros cúbicos de água em 6 horas de funcionamento por dia. Com a altura manométrica de 45 metros, a potência necessária em cavalos para uma bomba com 80% de rendimento é de... A gente já fez um exercício similar aí na aula passada, referente a esse cálculo de potência. Vou colocar a forma aqui novamente para vocês já devem estar acostumados.
a altura manométrica vezes a vazão, que divide por 75 vezes o rendimento da bomba. Né? Alguns livros aí colocam a letra N também. Então, pessoal, isso aqui, para a gente tirar, então, a gente já tem a altura manométrica. Vou colocar aqui em cima. O enunciado coloca que a altura manométrica é de 45 metros. O sistema elevatório de um edifício foi previsto para recalcar 43,2 metros cúbicos de água. Então, a gente tem um volume de água aí necessário. Então, basta a gente, né, para a gente obter a vazão, a gente divide o volume pelo tempo, né? Que é aquela fórmula lá que a gente já viu também na outra aula. CD sobre o tempo. Né? Esse seria o cálculo do consumo diário. Cálculo do consumo diário. O valor de CD. Igual a 43,2 metros cúbicos. Então, a gente faz a conversão de 6 horas para segundos, tá? A gente tem que converter 6 horas em segundos, tá? Então, a gente fica aqui, 6 horas é equivalente a 21.600 segundos. Bem tranquilo. Então, basta a gente agora usar na fórmula aqui os valores. 43,2 metros cúbicos dividido por 21.600 segundos. Onde encontraremos a vazão de aproximadamente 0,002 metros cúbicos por segundo. Tá? O rendimento já foi dado no enunciado, o valor de N é igual a 80%. Alguns livros colocam essa simbologia. Então, a gente fica, né? Basta a gente fazer a substituição aqui na fórmula. P é igual a 1.000, que multiplica 45 metros, que é a altura manométrica, vezes a vazão, que é 0,02, dividido por 75 vezes 80%, que é o rendimento da bomba. A gente vai ficar com 1,5 cavalos. Então, a alternativa é a letra B. Para o projeto das instalações prediais de água fria de uma edificação, foram previstas as seguintes peças usuais de utilização seguidas de seus pesos relativos, conforme a tabela a seguir. Pelo método da estimativa das vazões, a vazão estimada de água em litros por segundo na seção da tubulação que alimenta simultaneamente todas as peças de utilização da residência é... Bem, pessoal, essa questão é bem tranquila, tá? Basta a gente fazer o somatório dos pesos aqui, né, multiplicados pela quantidade relativa. Vamos fazer primeiro 6 vezes 0,3, 1,8. 6 vezes 0,4 é igual a 2,4. 9 vezes 0,3 igual a 2,7. 6 vezes 1 é igual a 6. 6 vezes 0,1 igual a 0,6. 2 vezes 0,7 dá 1,4. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 0,1, 0,1. Tá? Então, isso aqui é a somatória dos pesos que a gente, né, pretende aí obter. Então, pessoal, somando isso daqui tudo, 1,8, 2,4, mais 2,7, mais 6, mais 0,6, mais 1,4, mais 0,1, a gente vai obter um peso total de 16, tá? E aí agora, pessoal, basta a gente aplicar aquela fórmula, né, porque para a gente obter a vazão estimada de água, precisa a gente calcular todo esse peso aqui, que é 16, né? E multiplicar, a fórmula é 0,3 vezes a raiz da somatória dos pesos, né?
Tá bem tranquila essa questão e a gente só precisaria lembrar dessa fórmula aqui, eu até marcar ela com o nosso marcador aqui. Às vezes em alguns livros está escrito um pouco diferente, mas a ideia é a mesma, tá? Então, com isso, pessoal, a gente tem que a vazão procurada é 0,3 vezes a raiz de 16. Então, seria 0,3 vezes 4, que é igual a 1,2 litros por segundo. Para não estender muita aula, por hoje é só. Depois a gente retoma aí para finalizar essas questões. Bons estudos a todos e até a próxima.